novo, irmãos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja sobre nós. Amém. E que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Falando sobre o Senhor Deus. Glórias a Deus. No mundo de hoje, irmãos, um mundo cheio de problemas. Aliás, dizem que o mundo é mais cheio tem mais altos e baixos do que outra coisa. Eu digo que para a pessoa comum, nós temos mais baixos do que altos. Temos algumas coisas que nos afligem. E uma das coisas que mais nos aflige hoje é a ansiedade. A ansiedade poderia até ser chamada de um mal do século, né? Entre outros. Então, o título da nossa palestra de hoje é Ansiedade. O mal de nosso tempo. E ao pesquisarmos a história, nós veremos também que foi mal de outros tempos também. Muitas pessoas viviam em ansiedade. E essa ansiedade afetava de várias maneiras, sempre para o que era pior. Só que não tinha-se estudos tão complexos, iguais nós temos hoje. Nós vamos ler Filipenses, né? Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A apreensão, nós podemos, ela diz que tem vários sinônimos, né? É a preocupação, é ficar aflito, agoniado, alarmado, angustiado, ansioso, desassossegado e assim por diante. E a Bíblia nos dá já no livro de Filipenses, segundo aqui as palavras de Paulo, ele nos dá como poderíamos dizer, a fórmula, né? Nos dá o mal e já nos dá o remédio. Nos dá o mal e nos dá o remédio. Né? Interessante, porque não estejais ansiosos de coisa alguma. Essa ansiedade vai só nos atrapalhar de nossa vida. Mas nós temos que ter uma âncora. E essa âncora é Jesus. Não é aquilo que diz? Né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Essa situação atual do mundo realmente está muito difícil de se viver. Os governantes já não sabem o que fazer. Nós temos casos em cima de casos. Temos aí a guerra, né,
A guerra já se passou de 100 dias, da Rússia e Ucrânia, em cumprimento das profecias. Imagine o povo vivendo numa situação dessa. Imagine. Temos agora, recentemente, essa semana, tem uns 3 ou 4 dias, o que eles chamam de provocações entre a ilha de Formosa e a China, que os chineses chamam de Taiwan, né? E nós podemos chamar de Formosa, porque a China quer invadir Taiwan, quer que a ilha de Formosa volte para a China, que teve na Revolução do Chiang Kai-shek na época, né? E ele invadiu a ilha de Formosa e ficou com a China chamada nacionalista também. Então, imagine aquele povo que vive numa democracia sendo invadida por um país comunista, onde tem restrição de liberdade. Então, é uma ansiedade para aquele povo. Vamos nos colocar no lugar deles. Isso Jesus já tinha avisado, já tinha falado que iria acontecer. E nós, no Brasil, também não estamos longe. Nós não temos a guerra conforme tem lá, mas, em compensação, nós temos roubos, assaltos, muitos assassinatos, pessoas não saem de casa em determinadas horas, as pessoas não podem fazer tudo aquilo que gostam, de passeios, assim por diante. Então, vivemos num mundo ansioso de quê? De coisas boas, queremos coisas boas. Mas, devido à imperfeição desse mundo que nós vivemos, não podemos atingir no atual sistema. Mas tudo, nós temos uma solução, que é a que a Bíblia diz. E isso deve ser o nosso foco de nossa vida, de nos apegar em Deus, de nos apegarmos à Bíblia, de nos apegarmos aos ensinos. No estudo de hoje, vimos lá aquele povo que conhecia as profecias de Deus, viveram 438 anos, né? Mais de 430 anos no Egito, esperando uma libertação. E a libertação veio. Demorou, mas veio, né? Demorou, mas veio. Né? Mas, na promessa da volta de Cristo, já se passaram 2000 anos. Então, cada dia que nós vivemos, estamos no dia mais perto desse novo acontecimento de um novo mundo, né? Então, nós temos que esperar o que a Bíblia está escrito. Assim como Paulo falou em todo o livro de Atos, né? Atos 27, especialmente. E nós temos aqui um exemplo muito grande, né? Nós já falamos desse exemplo e nós vamos apenas repetir, né? No que está no livro de Mateus, sobre aquela viagem de barco, né? Em que veio um grande vendaval e as pessoas ficaram apreensivos que poderiam morrer. Só que tem um detalhe. Jesus estava lá. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo tranquilamente. Então, durante 9 horas, naquele barco, o pessoal ficou apreensivo. Vamos morrer, vamos morrer. E Jesus estava nanando, de boa. De boa. Por que Jesus estava
sossegado. Por que Jesus estava sossegado? Porque Jesus tinha o comando da situação. E quando apelaram para Jesus, o que Jesus fez? Exatamente. Qual a palavra que ele usou, irmão Vicente? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, irmãos, nós não podemos demonstrar na situação de hoje uma pequena fé. Nós temos que confiar. Nós temos que confiar no que está escrito na Bíblia, as profecias. Quantas profecias mesmo faltam na Bíblia? Quantas profecias faltam acontecer na Bíblia? Já tudo aconteceu, hein? Quantas faltam? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Só a volta de Jesus, né, irmãos? Uma. Umas 2 ou 3 só. Dá para se contar nos dedos de uma mão de profecias que faltam acontecer. Profecias boas. Que as ruins já estão acontecendo. As ruins já estão acontecendo. Profecias boas faltam acontecer. As dezenas e centenas de outras profecias já se cumpriram. Notem, irmãos, que no passado se tinha muito profetas de Deus. Profeta faz o quê? Profetiza. E as profecias dos profetas de Deus eram cumpridas. A Bíblia cita pouquíssimos. Elias, né? O que mais poderíamos dizer? Profetiza Débora, que era uma mulher. Todas essas profecias se cumpriram. Então, por que nós temos que ficar apavorados hoje, ansiosos? Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que trabalhar essa ansiedade. Jesus fala isso, né? É mister que isso aconteça. É mister que isso aconteça. Então, ela vai acontecer. Né? O que nós podemos fazer é com nossas orações minimizá-las para que nós soframos menos. Porque nós vivemos num mundo chamado o quê? Mundo globalizado. Então, somos afetados por qualquer coisa que aconteça no mundo. Nós somos afetados. Agora, vamos ser o menos afetado possível. Com certas neutralidades, certos conhecimentos. Em vez de ficarmos muito envolvidos em situações que nós sabemos que não vai ter resultados positivos. Então, em ficarmos ansiosos por isso, não vai, como diz, não vai nos trazer lucro. Muito pelo contrário. Sofrer por antecedência. Isso, vai nos trazer prejuízo. É a pressão que sobe, né? É o coração que começa a bater muito rápido. Só precisamos tomar cuidado no seguinte: o coração batendo rápido, a gente ainda vive. Agora, ele parando de bater, aí nós morremos, né? Então, nós temos que ter uma série de... Cautela, né? De cautela, para nós não ficarmos muito encucados com uma situação dela. Nós temos que ter cuidados. Agora, é fácil? Lógico que não é fácil. Imagina uma situação de um homem. Vamos ver aqui um homem muito famoso. O nome dele, em português, em casa, é Jó. Vamos ver aqui Jó, no capítulo 36, no versículo 5, 6 e 7. Eu vou pedir para a Maiara, a nossa leitura oficial do dia de hoje, que lesse para nós, por favor, Maiara. É Jó. 36, versículos 5, 6 e 7.
Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com reis e o exalta para sempre. Uma palavra-chave aqui. Não tira os seus olhos. Então, qual é a nossa preocupação que deveria ser hoje? De nós sermos justos. Sermos justos em todas as situações. Porque Deus não vai nos desprover de amparo. Deus não vai nos deixar ao léu. Temos que confiar, assim como todos aqueles homens do passado confiavam que era em Deus. Irmão, só citando mais um exemplo do povo da lição de hoje, devemos ficar em mente a situação. Daquele cerca de 1,5 milhão de hebreus que saíram do Egito. Olha, os que saíram do Egito. Quantos entraram na terra prometida a Abraão? 2. 2. 2 pessoas. 2 pessoas apenas. Os outros pereceram no Egito. Aliás, no deserto. Pereceram no deserto. Mesmo estando com os acontecimentos divinos dia e noite. Os milagres de Deus acontecendo. Tinham alimentos, suas vestes não se rasgavam, suas sandálias não se desgastavam. Somente aqueles que nasceram no deserto é que passaram para uma nova terra. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Não perecer no deserto. E ficar ansioso de coisas vindouras, irmãos. Muitas vezes pode ser nosso grande pecado. E a Bíblia nos avisa sobre isso. Nós aqui vamos ver o livro de João. João, do 20. Aliás, irmão, eu falei João, não, mas desculpe. É o livro de Judas, tá? Desculpe. O livro de Judas é um livro antes do Apocalipse. Vamos ler aqui um texto. Maiara, podia ler, por favor, achou? 20 até ao 25. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Você vê que resumo fantástico do livro de Judas? Esse é o pensamento que nós temos aqui. Nós não devemos ficar ansiosos de coisa alguma, nem o que está para acontecer, nem o que já foi acontecido, nem já aconteceu, o que já passou.
mas devemos nos firmar. E devemos, aqui, ter temor. Devemos aqui nos conservar no amor de Deus. Qual é uma das formas de nos conservar no amor de Deus? É estarmos aqui reunidos em perfeita harmonia. E isso enfatiza cada um de nós. Nós somos exemplos para os irmãos. Nós somos exemplos uns para com os outros. É isso que deve permear a nossa vida. E para terminar, irmãos, nós vamos ver aqui, para encerrar a nossa palestra, vamos ler aqui 1 Pedro, versículo 5, e eu mesmo vou ler, e depois o 7, o 8 e o 9. Então, 1 Pedro, capítulo 5, 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que foi que aconteceu com o estudo de hoje lá, com os hebreus e com o faraó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De nós. Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiados, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, temos que agradecer dia e noite pelo arranjo que Deus fez de enviar o seu Filho ser o nosso mediador. Porque para ele é dado toda a glória. Então, usufruamos disso. Vamos ter consciência daquilo que realmente nós precisamos. Não fiquemos ansiosos, porque Deus, assim como sempre trabalhou para livrar os hebreus de tudo que é mal, mas eles não deram valor, nós vamos fazer o contrário. Vamos agradecer a Deus e dar o devido valor. Porque em tudo nós devemos ser sóbrios, vigiados, porque o inimigo está buscando a quem ele possa devorar. Então, irmãos, a nossa pensamento deve ser: não sejamos presa